quem não me conhece ainda, eu sou a Ju Araújo. Eu sou psicóloga, trabalho com empresas já há mais de 10 anos. E o meu enfoque sempre foi trabalhar a parte emocional das pessoas para a gente conseguir aumentar o resultado das empresas, certo? Continua aparecendo no meu post-it aqui, né? O tema é sobre comunicação. Eu particularmente acho esse tema um dos temas mais importantes para a gente trabalhar nas empresas. E pode parecer bizarro mesmo, porque a gente aprende a falar desde pequenininho, né? A minha filha, por exemplo, fala tudo, me conta tudo, e então a comunicação dela é excelente. Se a gente parar para pensar, é que a princípio a comunicação parece algo que a gente aprende desde pequenininho, né? Então a gente pensa, todo mundo se comunica, qual é a dificuldade da comunicação? Mas se por acaso tu já falou alguma frase do tipo, mas eu já falei isso para a pessoa. Então, porque tem problema de comunicação aí. Aí tu vai dizer assim, não é eu que tenho problema de comunicação. A pessoa tem problema de compreender a mensagem. Então, ainda assim, tu tem problema de comunicação. Porque comunicação não é sobre falar e deixar que se vire. Inclusive, tem uma frase que eu leio, às vezes eu penso, nossa, chega da pena quem pensa isso porque vai ter problema. A frase diz o seguinte, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que tu entende. Se for na empresa e eu sou responsável só pelo que eu falo como empresária e não pelo que o funcionário entende, então a gente está lascada. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Então nós temos que ser responsáveis pelo que o outro entende também, porque eu concordo que cada um entende o que bem entender, o que quiser, né? E se não quiser entender, não vai entender. Mas a gente precisa garantir uma comunicação assertiva, eficaz, que garanta que a pessoa tenha entendido, certo? Então, a princípio, por mais fácil que seja se comunicar, de forma geral, nós temos problemas de comunicação, sim. Tá? Quer ver problemas básicos que tu pode ver no dia a dia e que tem a ver com comunicação? Gente desmotivada dentro da empresa. Problema de comunicação. Por quê? Porque a pessoa não entendeu o sentido do trabalho dela, a pessoa não compreendeu o que ela precisa entregar, a pessoa não entendeu o que ela vai ganhar com aquilo, ela não entendeu como ela se aplica naquilo ou como que ela é útil. Então, ela desmotiva porque para ela não está fazendo sentido. E o que vai fazer sentido para a pessoa? Um alinhamento. E alinhamento é comunicação. Outro problema que eu trouxe aqui, eu linkei alguns, erros. Erros normalmente têm a ver com problema de comunicação. Então, assim, um exemplo bobo meu, a gente tem o iFood, a gente tem uma pastelaria Aquilo, né? Então, as pessoas escolhem os sabores que elas querem. Não tem, por exemplo, pastel de carne, pastel de pizza. Na verdade, tem a carne, tem tomate, tem frango, tu monta como tu quer. Então, quando sai o pedido do iFood, ele sai com vários pedidinhos. E aí, o que eu já ensinei todo mundo? Assim, quando sai o pedido do iFood, tem que marcar o que tá no pedido, bem certinho. Se é um pastel, se é 2 pastéis, se tem adicional ou não. Porque se não marca, pode ser que passe batido, porque é uma lista muito longa, beleza. Aí eu fui lá um dia, não tava marcado. Eu falei, não tá marcado. Aí eu fui lá outro dia e não tava marcado outro dia. Aí eu caio nessa daí, tá, mas eu já falei. Poxa, por que não estão fazendo? Ou seja, eu falei, mas as pessoas não entenderam. Se elas não estão cumprindo o que eu falei, provavelmente tem problema de comunicação aí. Não quer dizer que eu me expressei mal, mas quer dizer que as pessoas não entenderam, de alguma forma, a importância daquilo que eu falo. Elas podem até ter entendido o que eu falei, mas elas não entenderam a importância. Então, é um problema de comunicação. Erros normalmente demonstram problemas de comunicação, tá? Outro problema clássico que a gente enfrenta nas empresas é problema de comunicação, conflito. Conflito, gente, 100% dos conflitos é problema de comunicação. É problema de comunicação. Basta tu sentar as duas pessoas e conversar, tu acha o ponto onde começou toda a confusão. E onde começou, que foi o start, é uma coisinha bem pequenininha, que foi mal compreendida pelo outro e quem falou não se atentou e não corrigiu na hora, tá? Então, é problema de comunicação. Na verdade, trouxe mais assim, mas falta de engajamento. Isso eu ouço muito também. Meus funcionários não estão engajados. Como fazer para eles engajarem? Como fazer para eles se tornarem mais comprometidos? Porque a gente tem uma situação real do mercado, né, de baixo comprometimento, então o pessoal já não tem mais tanto compromisso como se tinha um tempo atrás, porque tem uma oferta, né, muito grande de emprego. Então, a pessoa fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, se não gostar, ela sai. Às vezes não fica nem 1 mês, né, fica dias, assim. Então, essa falta de compromisso, esse não engajamento, normalmente também tem a ver com comunicação. Por quê? Porque ou tu não comunicou bem o que tu precisava e a pessoa veio e não era o que ela queria, ou o contrário, ela te comunicou exatamente quem ela era
e tu passou por cima dessa informação e chamou ela para trabalhar contigo, e aí tu vai ter problema. Ou tu tá lá com a pessoa ela não entendeu onde que aquilo vai somar na vida dela e ela vê outras oportunidades que ela julga ser melhor, então ela fica pulando de um lugar para o outro. Enfim, é problema de engajamento. Problema de engajamento é problema de comunicação também. Se por acaso tem algum desses problemas, muito provavelmente eu diria que tu precisa assistir essa live até o fim, porque tu vai ter uma forma de resolver isso, tá? Eu vou te dar um passo a passo que hoje tu já pode aplicar em casa com teu marido, com teus filhos, tu já vai ver a diferença. E amanhã tu pode ir para a empresa e pode aplicar com os clientes, pode aplicar com os funcionários, que vai dar uma diferença, tá? Porque normalmente os problemas têm a ver com comunicação e o que eu vou passar hoje vai resolver. Então tá, né? Tudo isso que eu falei, como eu estava comentando, pode ser evitado quando a gente tem uma comunicação mais assertiva. O que seria essa comunicação mais assertiva, né? É o que eu estava explicando antes. É comunicar e ser entendido. É falar e ouvir, tá? O que significa falar e ouvir? É bem comum também isso acontecendo. Eu faço uma reunião, aí só eu falo. E aí eu não ouço. Isso não é comunicação. Isso é despejar regras. E aí não é comunicação porque eu nem consigo checar se as pessoas entenderam o que eu tô falando, tá? Então, a comunicação por si só é falar, sim, mas é ouvir. Tu precisa ouvir o que o outro traz para vocês chegarem digamos assim, num consenso do que eu consigo alcançar, o que eu não consigo, até que ponto a gente vai, até que ponto não vai, porque tudo vai depender de vários fatores, por exemplo, capacidade de cada pessoa. Então, daqui a pouco eu tô chegando para o funcionário dizendo, ó, eu preciso que tu faça isso, 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 isso. Se ele não responde nada, eu penso, julgo, né? Ah, tá, beleza, ele entendeu. Mas eu não perguntei se ele entendeu. Eu nem chequei o que ele pensa sobre aquilo. Aí ele não faz. Aí na minha cabeça, normalmente, né? Eu já levo pro lado pessoal e penso, o cara não tem compromisso. Poxa, eu pedi para ele fazer um negócio. Por que ele não tá fazendo? Não sei, eu não perguntei. Mas se tu voltar e perguntar, pode ser que ele diga, eu não consigo fazer porque eu tô fazendo isso, 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 isso. Então não tem como eu fazer tudo isso. Vou contar um exemplo para vocês, esse exemplo é real. Quem me ouve falando, principalmente dentro das empresas, as pessoas falam assim para mim, nossa, eu queria ter a comunicação que tu tem, assim, eu não consigo me comunicar como tu te comunica. E realmente, hoje eu já aprendi a comunicar as coisas que eu preciso de uma forma melhor. É claro que nem sempre eu consigo falar tudo que eu penso, principalmente quando toca nos meus calos, né? Então a gente tende, quando toca nos nossos calos, a não falar. Então também é um problema de comunicação. Mas enfim, eu treinei muito. E essa é a parte boa, porque a comunicação é uma competência que pode ser treinada, tá? Então, eu vou contar um exemplo para vocês. Aconteceu Meu primeiro emprego como psicóloga, eu nem estava formada ainda. Eu comecei a trabalhar numa empresa bem grande aqui na minha cidade. E, enfim, eu era uma pessoa um tanto difícil, assim, eu venho melhorando muito, mas eu era uma pessoa difícil de lidar. E a minha colega de trabalho, ela não estava gostando muito do meu jeito. Só que, ao invés dela se comunicar comigo e me dar um feedback, isso não aconteceu, ela resolveu ir até a diretoria do hospital que eu trabalhava. E foi muito engraçado, porque, assim, na verdade, a minha chefe tinha saído de licença maternidade, eu estava sozinha, eu estava sobrecarregada. E eu não tive ninguém para substituí-la, então eu fiquei com as minhas atividades que eu já tinha e mais as atividades dela. Ok, tudo bem, eu não vejo problema em fazer. A questão era o tempo, eu não tinha tempo. Porque como eu tinha que participar de muita reunião no lugar dela, acabava que boa parte do meu tempo era consumida nas reuniões, eu não conseguia executar o que eu fazia, que era o recrutamento de seleção. Então eu tinha muita seleção para fazer, eu não estava dando conta. E aí me deram uma estagiária na época, assim, mas vinha só meio período, então meio período eu tinha ajuda, passava alguma coisa para ela, outro meio período meu tempo era limitado. E aí essa pessoa que trabalhava comigo, ela resolveu ir direto lá na diretora, que era a chefe superior do nosso setor, e se queixou de mim, falou que eu não atendia as pessoas no horário que eu marcava, enfim, ela falou várias coisas, assim, que ela tinha razão, muitas coisas ela tinha razão. E eu achei tão interessante, porque ela foi lá na diretoria, falou de mim, se queixou de mim, e ela não estava errada, e depois chegou pra mim e falei, eu fui lá e falei isso, 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 Titi. Aí eu pensei, tá, mas por que você não me falou? E aí ela assim, porque é difícil tu ouvir. Olha só, eu era muito resistente, eu era imatura, né? Eu era mais novinha, então eu não queria errar, eu não aceitava quando as pessoas falavam de mim. E não ouvir, ser resistente ao que o outro fala, porque o outro começa a falar, a gente já quer justificar, isso é um problema de comunicação, fez com que ela não conseguisse chegar em mim para conversar. Aí ela teve que falar direto para a diretora.
Aí eu fiquei muito nervosa, porque, enfim, eu não sabia o que podia acontecer, podia ser demitida, talvez, né? Porque ela falou várias coisas que eu não estava fazendo, por exemplo, realmente eu não atendia as pessoas no horário, eu tinha problema de, eu marcava e não conseguia atender, acabava cancelando, as pessoas iam até lá e não ficavam, enfim. E aí eu, na época, eu falei com a minha tia, que é psicóloga também, e eu contei tudo o que aconteceu, eu tava muito nervosa, ela falou, espera, isso é uma outra um grande aprendizado, assim, quando a gente é mais nova, a gente é mais impulsiva, e aí ela falou, espera, provavelmente a diretora vai te chamar, ela vai investigar, vai ver o que, que aconteceu e vai te chamar para conversar. Até lá, te prepara, verifica, prepara para explicar os motivos do porquê que tu errou, porque se tu errou, não tem o que mentir, né? Então tu vai falar a verdade, mas pelo menos se tem algum motivo para isso, tu explica. E eu parei e pensei sobre aquilo que ela tinha falado, que eu não estava atendendo. Antes de eu me culpar, o que que eu fiz? Eu peguei uma folha, bem tranquilamente, e anotei assim, sabe stop, que a gente jogava stop antigamente? Eu escrevi assim em cima na folha, eu botei e-mail, telefonema, eu fui botando assim, né? E-mail, fazia um risco. Telefone, fazia um risco. Como é que é o nome? Colaboradores da empresa que eu atendia faziam risco. Lideranças que eu atendia faziam risco. Candidatos faziam risco. Enfim, eu fui botando todas as pessoas, todas as formas de atendimento que eu tinha, eu listei e fui marcando com um risco. E aí, cada vez que eu fazia, eu marcava um tracinho. Então, por exemplo, hoje eu atendi telefonema, ia lá e fazia um risco. Outro telefonema fazia um risco. E aí eu fechei o dia, que aí eu coloquei assim, né, colunas de tudo que eu fazia, e aí eu ia botando, né, tipo, na linha a quantidade que eu fazia por dia. Quando eu fechei o dia, eu somei todos os atendimentos e todas as interações que eu fazia ao longo do dia. Eu fiquei horrorizada quando eu fechei o dia. Eu não fazia ideia, de verdade. Eu lembro, assim, por cima, mas tinha dado 120 interações. Isso que não existia o WhatsApp na época, porque se existisse, certamente que passaria de 500, assim, né? Porque era e-mail, então e-mail era muito mais difícil a pessoa mandar e-mail. Hoje, candidato, né, manda WhatsApp com mais facilidade. Enfim, e aí eu entendi por que eu não estava dando conta. E aí eu comecei a ler, eu comecei a escrever tudo que eu estava fazendo no dia, o tempo que durava cada reunião, o que, que eu achava de cada reunião, se era útil, se não era útil, e coisas que eu tinha para fazer que eu acabava não conseguindo fazer. Enfim, eu criei um dossiê, porque até que a diretoria me chamasse, e eu não sabia se ia me chamar ou não, eu fui escrevendo, mas eu não fui escrevendo para tentar provar nada para ninguém. Eu comecei a gostar de fazer aquilo para enxergar que, na verdade, eu não era uma pessoa incompetente ou mal intencionada, eu só não estava conseguindo dar conta, e eu não sabia disso. E aí, o que, que isso tem a ver com a comunicação? Aí a diretoria me chamou, bem, como a minha tia falou que ia acontecer, a diretora me chamou, conversou comigo, ela assim, Ju, tô te chamando aqui porque a gente recebeu, né, uma denúncia falando que tu faz isso, que tu faz aquilo, tu tá atrasando os atendimentos, não sei o que, a gente até checou, viu algumas coisas, mas eu queria entender o que de fato tá acontecendo contigo. Tudo bem. Aí eu puxei meu dossiê. E aí a importância da comunicação, da gente entender sobre aquilo que a gente está falando. Porque se a gente entende sobre o que a gente está falando, a gente não tenta provar nada para ninguém, a gente não precisa ser resistente, a gente não precisa ficar justificando, porque quando a gente erra, né? Então a gente admite que errou, mas a gente pode explicar o motivo, a causa do erro, até para ser corrigido. Naquele momento eu era um peixe pequeno, eu era tipo, a escala mais baixa que tinha, com exceção da minha estagiária, que era mais baixa ainda, então tinha várias pessoas acima de mim. Eu não podia me responsabilizar pela minha falta de tempo, sendo que eu estava fazendo muitas coisas que eu não estava dando conta. Então, alguém superior a mim deveria ter olhado para isso e ter me ajudado, o que não necessariamente aconteceu. Enfim, aí eu peguei e mostrei para a diretora o meu relatório. Eu falei, acontece isso. Inclusive, uma das queixas que eu tinha é que eu era interrompida o tempo inteiro pelas lideranças do hospital, porque elas queriam funcionário. E eu, em vez de fazer as contratações, eu tinha que ficar com elas sentada na minha frente, acolhendo, porque elas ficavam se queixando. E ela ainda falou, mas isso é verdade? Eu, sim, isso acontece. Mas a diretora da enfermagem sabe? Eu falei, não só sabe, como ela é uma das que mais senta na minha frente e fica se queixando. E eu falei isso tranquila, porque era uma verdade. E ela chamou a diretora da enfermagem. E aí chamou fulano, olha só, tu pode vir aqui. Aí a diretora da enfermagem chegou lá, é verdade que a tua funcionária ficou lá na sala com a Juliana? Fica o tempo inteiro, a gente tá sempre lá, tá sempre incomodando a Juliana, realmente, não sei o quê. Aí ela falou, bom, mas como é que a Juliana vai trabalhar se vocês ficam incomodando ela? Aí ela, enfim, alguém naquele momento conseguiu intervir e cuidar de um funcionário menor. Eu tava ali precisando ser ajudada, né? Eu não tava dando conta de resolver os problemas internos da empresa. E foi muito bom porque aí o que aconteceu? A partir de uma denúncia
que foi feita, porque eu não consegui ouvir a pessoa, porque por falta de maturidade eu não consegui ouvi-la, mas a partir de uma denúncia, eles estruturaram todo o meu serviço, eles me passaram por uma sala individual, botaram uma secretária para receber todas as pessoas, marcar todas as consultas, marcar todos os atendimentos, porque facilitaria muito, e impediu que as outras pessoas fossem lá, tipo, gerência, para ficar chorando as pitangas, porque eu não ia resolver chorar as pitangas, eu ia resolver contratando. Nossa, aliviou meu trabalho, assim, a 200%. E isso mostra uma comunicação efetiva, né? Uma comunicação assertiva. Eu não fui me queixar, eu não fui me justificar, eu não neguei nada, tudo que a menina falou, realmente ela tinha razão, eu fazia, mas eu tinha uma causa por trás do porquê que estava acontecendo. E aí a diretora conseguiu entender completamente. Ela me falou, eu não fazia ideia que isso acontecia lá embaixo, né? No RH não fazia ideia, e ela não fazia, eu não fazia ideia quando eu anotei. Então, essa é a comunicação bem feita. É aquela que informa, que traz dados, que a pessoa faz os dois lados conseguirem se entender o problema de uma forma maior. Porque se isso não acontece, normalmente as pessoas não vão se implicar em resolver, porque elas não estão entendendo a extensão do problema. Eu não sei se faz sentido o que eu tô falando. Mas, enfim, então, agora eu vou justamente falar como a gente trabalha isso, porque eu não aprendi a fazer isso por uma ligação com a minha tia. Na verdade, eu venho trabalhando isso há muitos anos, sou trabalhada na terapia, obviamente, mas isso foi uma coisa que a minha tia me ensinou a fazer. E eu vou ensinar vocês. Peguem um caderninho. Outra historinha, só para contextualizar. Eu sempre tive problema de comunicação com meu pai. Meu pai ele é uma pessoa difícil, assim, é uma pessoa implicante, é uma pessoa mais velha, então ele gosta de implicar, ele fala cutucando. Eu particularmente não gosto, eu compro todas as brigas, me cutuco, já fico virado demônio, assim, né? Muito mais antes, né? Agora mais madura eu caio menos, mas ainda assim o James que tem que me puxar as orelhas, não caio. Mas enfim, eu sou uma pessoa que eu caio. E aí eu tinha muito conflito com ele, muito conflito, normalmente por causa da comunicação, porque ele fazia uma coisinha, pai, eu voava. E aí minha tia começou a me ensinar, Ju, tu tem que entender uma coisa. As pessoas, elas falam como elas conseguem, obviamente, tá aí. A comunicação das pessoas fala sobre o jeito que elas são, mas elas também estão digamos assim, te provocando para que tu faça aquilo que elas querem. No caso do meu pai, o jeito dele receber atenção e receber amor, e é do jeito dele, né? Criando conflito, porque no conflito a pessoa fica ali, papapá, então ele tem um discurso. Então, quando as pessoas ficam muito quietas, ele vai lá e dá uma provocada, porque aí já a pessoa vem pra cima, né? É a melhor forma de comunicação? Não. Mas é a comunicação que ele aprendeu a fazer e tá tudo certo, né? Se pra ele funciona, tá tudo certo. Só que gera mal-estar. E eu ficava muito ruim, assim. Como eu não vivia com ele, né? Minha mãe saiu de casa, eu era bem pequena, então eu tinha muita dificuldade de compreender e entender como conversar com ele. Porque normalmente as nossas conversas terminavam em briga, eu ficava muito mal, eu chorava um monte e ficava sem falar com ele um tempão. Aí depois voltava, a gente ficava bem um pouco, daqui a pouco brigava tudo de novo. Aí a minha tia começou a me alertar, Ju, tu não precisa cair, tu não precisa aceitar esse tipo de provocação. Como que não se aceita? Quando a pessoa te falar alguma coisa que tu não gosta, tu vai pegar um caderninho e tu vai anotar o que tu gostaria de ter falado e que na hora tu não conseguiu, porque a gente fica incomodado e não fala. E aí depois tu vai chamar essa pessoa para conversar e tu vai pegar a tua anotação do caderninho e tu vai ler para a pessoa. Porque se tu não consegue falar e articular o pensamento e ir falando, porque fica nervosa e tu fala e tu chora, tu lê. Vai ficar mais fácil. Fica estranho no início, mas vai ficar mais fácil. Pois assim eu fiz. Aí tem um detalhe importante. Não é falar sobre a emoção, mas é falar de uma forma que eu vou ensinar vocês agora. Para isso eu preciso da minha folhinha. Quem já me conhece mais tempo já sabe dessa técnica, eu uso ela direto. Essa técnica que eu vou falar, na verdade, ela não é uma técnica, ela é uma teoria do psicólogo Eric Berne. Ele criou a psicologia transacional, uma abordagem da psicologia que eu acho maravilhosa. Muito parecida com a psicanálise, que eu amo, né? Mas, enfim, o que o Eric Berne falou? Quando nasce uma criança, a gente começa a instituir o que ele chama de estado de ego. Estado de ego é como se fosse uma percepção de ser, tá? Então, por exemplo, a Alice pequenininha, agora ela já tá maior, né? Mas um bebê pequenininho, ele é criança. Então, ele, né, começa, digamos assim, ele vai crescendo e ele, por enquanto, ele só entende a esfera criança. Conforme ele vai entendendo que tem os pais, que ele recebe ordem e tudo mais, ele começa a criar um outro estado de ego, que além da criança, que é o estado de ego que ele tá, ele começa a criar o estado de ego pai. Então, só para vocês entenderem, nós temos essa bolinha criança e essa bolinha não desaparece, a gente vira adulto e essa bolinha continua aqui, tá?
Então vamos pensar assim, um estado de ego criança, né? Como que uma criança normalmente age? Como que a criança é? Eu vou colocar características aqui, mas vamos pensando aí, né? Se quiserem falar aqui para mim, quais são as características das crianças? As crianças, né? Vamos se basear na Alice. A Alice é engraçada, ela é muito engraçada. As crianças são divertidas, elas são leves, elas são ingênuas, são, enfim, brincalhonas. Que mais que as crianças são? Aí tem situações, por exemplo, que a Liz vai dormir, aí fica tudo escuro, eles têm medo. Então as crianças têm medo, as crianças ficam inseguras. E as crianças também, principalmente na idade da Liz, faz birra, é teimosa, chora, grita. Criança é livre, porque ela não tem ainda travas, então ela faz o que ela quer fazer, se ela quer andar pelada pela rua, ela anda pelada, então a criança tem essa espontaneidade. Faz sentido o que eu tô falando? Então, tudo isso são características do estado de ego criança. Mas, conforme ela vai crescendo, ela vai instituindo o estado de ego pai. Eu vou chamar de pai no sentido de... Né, não é machismo, não. A mãe se enquadraria aqui também. Mas o estado de ego pai seria aquele pai ou mãe, né? Seria aquela representação da autoridade. Vamos lá, né? O que um pai representa para a criança? A autoridade, a ordem, as regras, julgamento. Os pais julgam também, né? Só que tem um lado também do pai que protege, que dá colo, que acolhe, cuida, passa uma mão na cabeça de vez em quando. Que mais? Tem comportamento de pai e mãe, né? Pai é só a representação da posição. Então, a criança, conforme ela, né, vai crescendo, ela vai introjetando esse estado de ego pai, onde ela entende também que o pai vai ter essas, digamos assim, essa posição. Então, agora ela já sabe se comportar nessa posição, mas como ela já introjetou esse vou botar aqui no YouTube também. Como ela já introjetou esse estado de ego, ela também consegue reproduzir essa posição. Então, por isso que às vezes eles estão fazendo birra, eles dão ordem, eles às vezes vêm de dedo para mim e falam assim: não pode, mamãe. Ela tá só reproduzindo o estado de ego pai. Por que ela tá fazendo isso? Porque eu dei uma ordem para ela, ela não gostou, então ela diz: não pode. Tipo, ela quer ser a dona da razão naquele momento, né? Ela é a dona da regra. E aí, conforme a gente cresce, a gente precisa de uma terceira bolinha, de um terceiro estado de ego que fica no meio dos dois. Alguém faz ideia qual que é? Porque se eu tenho criança e eu tenho pai, por exemplo, né? Eu tenho a criança. O estado de ego criança é o estado de ego mais livre, mais solto, que eu vou usar normalmente nos momentos de diversão. Quando eu for brincar com a Liz, eu tenho que brincar com a Liz no estado de ego criança. Então, a Liz, a última que ela fez que eu achei um sarro, né? A Liz, eu tava trabalhando, o James ficou cuidando dela, daqui a pouco o James assim, cadê a Liz? Não sei, não passou por aqui. Aí ele encontrou ela na lavanderia e ela tinha pego o amaciante e jogado tudo fora, meu Deus. Eu só rezei que não tivesse sido Downy, né? Beleza. Aí não era. Mas ela botou fora o amaciante, metade do amaciante ela botou fora. Aí meu marido, a Liz no estado de ego criança, né? Tava se divertindo. Aí meu marido foi lá, bem estado de ego pai. Minha filha, o que tu tá fazendo? Que tu não pode fazer isso, minha filha. E pegou ela e tirou da lavanderia brigando com ela, né? Ah, pai briga, vamos por aqui. Os pais brigam, repreendem. São duros às vezes, enfim. Aí ele vem brigando com ela da lavanderia e ela abriu a boca. Desse Aí eu parei de trabalhar naquele momento, fui lá acolher ela, porque aí, né, eu entro em cena também como o pai, né, a mãe cuidadora. Eu vou lá, peguei ela encharcada de amaciante. Eu disse: minha filha, o que tu fez?
Ela assim, papai brigou comigo. Disse, mas o que tu fez, filha? Eu só tava ajudando a lavar roupa. Ai, gente, que dor que me deu. Tipo, ela tava se divertindo. Ah, aqui no estado de ego também, criança, ele também aprende, ó. Isso também é uma palavra bem importante, né? Então, as crianças aprendem bastante. Então, na cabeça dela, na ingenuidade dela, ela tava só ajudando a lavar roupa, tadinha. Ela só queria ajudar a lavar roupa. E o meu marido chegou lá, brigou com ela, julgou que ela estivesse fazendo algo errado. Ela não estava fazendo, ela estava só ajudando a lavar roupa. Então, assim, isso é o estado de ego. Contudo, quando eu estou me divertindo com a Lisa, eu vou usar o estado de ego criança, porque senão eu vou, né, se eu usar o estado de ego pai, eu vou acabar com a diversão que foi o que o James fez. Mas no momento que ela está fazendo alguma coisa errada, eu preciso agir como pai, como mãe, eu preciso dar ordem, eu preciso dar limite, vai dar limites. Só que tem que cuidar, porque os limites, às vezes, eles têm muito, digamos assim, eles estão muito próximos das minhas questões do que eu considero certo e errado. E aí pode ser um julgamento. Então, o limite dos pais, né? O limite pode vir muito próximo a um julgamento. Por exemplo, quando a Lisa ela quer ajudar na cozinha, que eu tô fazendo esses dias, ela pegou um ovo e quebrou um ovo, e ela não estava só ajudando a cozinhar. Toca num problema do James, o James detesta sujeira, então ele fica super atacado e super nervoso. Então ele acaba julgando a ela como se ela estivesse atrapalhando ou sujando a casa, quando não, ela tá só aprendendo. Então isso eu chamo bastante a atenção dele, assim, para ele deixar ela explorar, porque a criança explora bastante, a criança é curiosa. Enfim, eu tô preenchendo um monte de coisa de estado de ego, porque eu preciso que vocês entendam uma coisa importante. Então, nos momentos duros e difíceis, talvez a gente tenha que agir como pai. Nos momentos mais leves e descontraídos, eu preciso agir como criança. Mas e nos momentos sérios, que eu preciso ter dedicação, que eu preciso me comunicar de forma eficaz? Porque o pai não necessariamente se comunica de forma eficaz. Porque o pai, ele briga. E brigar não é uma forma eficaz de se comunicar. Inclusive nas empresas de vocês. Aí tu tá lá na tua empresa, tu te ataca, tu começar a brigar, vai acontecer que tu vai ter um assédio moral, né? Então a gente não pode brigar. E aí tem um detalhe muito importante. Tanto estado de ego criança quanto estado de ego pai são estados de ego emocionais, onde eles estão tomando decisões a partir das emoções. Os dois são emocionais. Não é porque o pai é mais duro que não é emocional, ele é super emocional. Super emocional a ponto que ele se confunde no meio da confusão, querendo impor a vontade dele sobre o desejo dos outros. Quando eu comecei a namorar o James ele é mais velho que eu. A minha mãe, e eu não acho que ela estivesse fazendo por mal, mas a minha mãe odiava o James. E ela não queria que eu namorasse ele de jeito nenhum. Por quê? Porque ele era mais velho que eu. Então a minha mãe no caso, mas assim, um estado de ego mãe, né? Mãe ou pai, eles têm digamos assim, a emoção aflorada e confunde isso com razão. Então, não necessariamente pai ou mãe sabe lidar de forma racional com os problemas. Eles se contaminam. Quem que lida de forma racional, então? Qual é o estado de ego que vai lidar, então, de forma racional? Porque não é a criança, né? A criança não tem razão. Mas o pai também não. O pai também é emoção. Quem que lida de forma racional? Estado de ego adulto. O adulto lida com as situações de forma racional. Então, vamos por aqui. O que é lidar de forma racional? O adulto, quando lida de forma racional, é aquilo que eu fiz quando fui para a reunião com a minha diretora lá no hospital. Adulto lida com dados. Porque eu podia ter ido para a reunião e ter dito assim, mas ela passou por cima de mim, ou ela nunca me falou, ou ela mentiu. Eu não fiz isso. Eu levei dados. Eu levei quantidade de atendimento. Eu levei exemplos. Adulto usa dados, adulto usa exemplos. Adulto é racional. Adulto, ele quer resolver, ele não quer impor. Ele quer resolver. Criança faz birra, criança chora. Pai briga. Adulto comunica. Adulto conversa. Então, o que acontece normalmente nos problemas de comunicação? A gente está usando a bolinha ou pai ou criança, e não a bolinha adulto.
Porque o adulto, normalmente, ele é muito bem compreendido. Lembra que eu falei para vocês que meu pai é implicante? Que ele provoca? O meu pai, ele fica nessa posição aqui, tá? Então ele acaba, ele implica, ele é como se ele brigasse. E eu caio na isca dele e eu sou uma criança rebelde, aí tudo eu quero brigar. Aí eu vou lá e eu, não, que não sei o que, não sei o que. Então a gente fica numa briga aqui de um com o outro, mas a gente não conversa aqui. E aí tem um detalhe muito importante. Aqui somos nós, né? Uma pessoa com 3 bolinhas, com 3 estados de ego, mas a gente se comunica com outra pessoa que também tem 3 bolinhas. No caso, essa pessoa aqui é mais baixa. Enfim, acho de conta que as bolinhas são iguais. Mas todas as pessoas também vão ter as 3 bolinhas e os 3 estados de ego. E agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Pense. Se eu, por exemplo, tô muito triste, aconteceu uma coisa horrível, eu tô muito triste, eu ligo para uma amiga minha chorando. Se eu tô triste e tô chorando, qual o estado de ego que eu tô? Criança, provavelmente. Aí eu ligo para minha amiga chorando e ela vai me responder como? O que ela vai tentar fazer naquele momento? Ela vai tentar me acolher. Ela vai tentar me dar colo. Ela vai tentar me cuidar. Ela vai tentar dizer que eu sou maravilhosa. Ou, no meu caso, né, eu faria isso porque eu já sou mais animal. Eu diria assim, porra, meu, qual é o teu problema? De novo tu fez isso? Eu já ia xingar, já ia brigar, enfim, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Meu pai briga com as pessoas, eu aprendi a brigar também. Enfim, né? Coisas que a gente vem perpetuando da família. Mas assim, quando a gente tá triste, chorando, a gente vai falar com outra, a gente tende a fazer a outra pessoa nos responder no lugar oposto. Então, por exemplo, se eu tô agindo como criança, eu falando como criança, chorando, eu vou invocar, tipo, de chamar o lado pai da outra pessoa. Deu para entender o que eu tô falando? Faz sentido. Isso aqui é a grande magia do negócio. Eu a mais empolgada, eu amo isso. Isso aqui é a coisa mais real do mundo, porque quando eu aprendi, eu quase não tenho mais conflito. Não vou dizer que eu não tenho, porque, né, enfim, somos humanos. Não tem momentos que eu tô sem paciência e que eu não tô afim de saber das bolas, de esfera, eu já quero brigar mesmo. Mas, assim, sabendo isso, eu quase não caio mais em conflito. A minha comunicação se torna muito melhor e as pessoas dizem, nossa, Ju, mas não dá nem para comparar, porque olha o jeito que tu te comunica, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu consegui, só que eu trabalho isso há muito tempo. Então, é só ir trabalhando e vai melhorando. Então, se eu ligo chorando para uma amiga, a tendência vai ser ela querer me acolher. E aí, então, eu vou colocar ela no estado de pai. E se eu for ao contrário, eu vou para um funcionário agora. O funcionário faz uma coisa errada, eu já chego ali, olha, quem é o que tu fez? Ou tipo o James. Nossa, o James. O James eu acho muito engraçado. Ele tem problema com limpeza, com desorganização. Aí ele chega lá, quebrar um copo. Nossa, ele fica muito bravo quando quebra um copo. É uma coisa boba dele, assim, né? Aí quebra um copo. Quebrou um copo, ele entra na hora no estado pai, ele se fecha, ele fica com raiva, assim, porque, tipo, parece que estão fazendo coisa errada, eles não têm cuidado, ele não entende que faz parte da operação. E aí, ele não entende não, ele entende, mas naquele momento ele se contamina e entra no estado de ego pai. Aí, quando ele fala com os funcionários, ele tá no estado de ego pai, ele já fala, tipo, acusando, porque vocês não tiveram cuidado, que eu já falei várias vezes, e que não sei o quê. Sabe, tipo, mãe e pai que fica, a toalha molhada em cima da cama, eu já disse isso, guritinhos daí, blá, 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 blá. A tendência vai ser invocar quem, né? Vai ser chamar quem? A bolinha criança do outro. Ou para dizer que não fez, ou, né, enfim, para chorar, ou de repente invoca um lado rebelde. Enfim, ele não vai chamar para uma conversa madura. Ele vai invocar o lado criança do outro. Lembra no início que eu comentei? Que a minha tia dizendo, Ju, o fato do teu pai ter uma isca e fazer assim para ti não significa que tu tem que pular e pegar a isca. Deixa ele fazer a isca. Isso aqui é a isca. A gente isca as pessoas. Deixa eu aumentar aqui para aparecer no YouTube. A gente isca as pessoas. Porque se eu falo com a isca implicando, o meu lado criança vai tender a responder. É só eu não responder. Ah, Ju, que fácil. E como que a gente não responde? Alguém implicou comigo. Ativou meu lado criança rebelde. Eu já quero chorar, já quero fazer birra. O que eu faço? Respiro fundo, pego meu caderninho, anoto todos os sentimentos e aí eu monto o que eu vou falar com essa pessoa, porque aí a gente precisa conversar. Porque quando a pessoa nos chama para implicar,
Tô falando para implicar, mas pode ser qualquer coisa. Ela tá querendo falar, tá? Então, isso é outra verdade. Ninguém fala nada que não queira. Não existe, ai, não, mas eu me enganei. Não existe isso, tá? Não, pro Freud mesmo, na psicanálise, não existe engano. Tudo é ato falho. A gente se enganou, é tipo Chaves, né? Foi sem querer, querendo. A gente queria falar. Então tá, então, se alguém invocou o meu lado criança, eu não preciso responder como criança. Se eu responder como criança, a responsabilidade é minha. Se algo acontece na minha empresa que me irrita demais, ninguém fez nada, só que nem o James, quebrando o copo. Pega o caderninho e escreve. Escreve o queijo. Escreve. Tô irritada porque quebraram mais um copo, não se importa comigo, porque eu tô rasgando dinheiro, porque só eu fico cuidando das coisas da pastelaria, porque ninguém tem cuidado. Bota tudo. Tá. Aí agora, qual é o exercício? Vai pegar o caderninho, vai ler e vai transformar numa conversa da bolinha do adulto. Vai pegar tudo aquilo e transformar no adulto, que é trazendo dados, trazendo exemplos, trazendo uma perspectiva para resolver aquilo e não para acusar, trazendo um lado de entendimento, de conversa, de escuta do outro, e aí depois de ajustar aquele texto, aí tu chama a pessoa para conversar. Ah, mas aí até já perdeu a graça. Isso, já perdeu a graça, porque o adulto não é para ter graça, o adulto é para resolver. Estado de ego pai, estado de ego filho da criança é que gostam de ter graça, porque eles se implicam, brigam, choram, e aí depois fazem as pazes, né? E é mais emocionante. Adulto não tem emoção, adulto é razão. Normalmente nas empresas tem que ser razão, tá, gente? Senão é assédio moral. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar outro exemplo para vocês, tá? E aí eu prometo que eu já encerro. Eu lembro que quando eu tava me formando, eu fiz uma faculdade aqui em Santa Catarina, eu vim estudar aqui, eu sou gaúcha, né? Ganhei bolsa, tudo, tá? E tava quase me formando. Eu não tinha muito dinheiro, assim, né? Eu e minha mãe, a gente não tinha muito dinheiro. Meu pai tem mais dinheiro. E eu trabalhava de estagiária, então eu ganhava bem pouco, assim, na época. Mas eu decidi com a minha mãe, a gente fez uns cálculos, tudo organizou, que eu ia trazer meus parentes de Porto Alegre e que eu ia servir churrasco, que eu sabia que não ia ser barato, mas enfim, né? Gaúcho gosta de churrasco. Então eu tinha feito uma escolha por um churrasco. Aí meu pai me mandou um e-mail na época, né? A gente não se falava muito por telefone, assim, se escrevia muito e-mail, não existia WhatsApp. Ele me mandou um e-mail e falou assim: ah, Ju, tá te formando, não sei o quê, e eu queria te dar de presente um dinheiro para te ajudar com a formatura. Então, eu queria que tu fizesse o seguinte: me passa a tua relação de gastos com a formatura e eu vejo no que eu posso te ajudar. Pai, de alguma forma ele estava me protegendo, ele estava tentando me ajudar, me acolher. E aí ele fala comigo dessa forma, para tentar me acolher, eu entro no estado de ego criança. Ingênua, eu passei todos os dados da minha formatura para ele, por e-mail. Toda orgulhosa, toda feliz. Criança bem orgulhosa que, né, faz as coisas e mostra aquele desenho bem feio, tadinho, mas toda orgulhosa do desenho. Aí eu mandei tudo que estava lá. Mas eu não pensei como adulta. Eu não me dei conta, apesar de eu já ser adulta na época, estar me formando em psicologia, eu não me dei conta que meu pai não estava sendo adulto, ele estava sendo pai. E os pais julgam. E eu não pensei nisso. E aí eu mandei ingenuamente toda a minha relação de gastos. E o que eu recebi em contrapartida? Um e-mail me esculachando, dizendo onde já se viu, que tu vai servir churrasco, que tu não tem dinheiro, que não sei quem, porque tu não tem que fazer, porque um salão que cobra isso tu não tem que fazer, tem que fazer em outro lugar, e papapá. E ele nem morava aqui, ele morava em Porto Alegre, ele nem sabia das coisas. Enfim. Eu lembro que eu li aquele e-mail, eu fiquei tão mal, porque apesar de ser dura e meio bruta, assim, né, eu sou meio grossa, tipo, o dedo destroncado, mas no fundo, eu sou uma pessoa muito amorosa, assim, eu não gosto de magoar ninguém, e eu fico muito sentida quando alguém pensa mal de mim, porque tudo que eu faço é na melhor das intenções, até quando eu erro, assim, não é por mal, né. E eu fiquei muito, muito magoada com aquilo, porque parecia que ele estava falando de mim que eu fosse uma pessoa inconsequente, que eu gastasse dinheiro e não sei o que. E ele começou a dizer, corta isso, corta aquilo outro. E eu fiquei muito mal. Mas eu já estava formada, já fazia terapia, minha tia já vinha me ajudando há bastante tempo com a questão da comunicação. O que eu peguei? Eu imprimi o e-mail dele. E eu fui marcando, peguei meu caderninho, eu lembro que eu peguei um marca-texto e marquei todas as falas dele que me irritaram. Tudo. Depois que eu marquei tudo, eu simplesmente sentei e comecei a preparar a resposta desse e-mail, mas não mais como criança, como adulta. Bolinha de ego, adulto. Porque aí o que aconteceu? Ele falou comigo aqui como pai
invocou meu lado criança, né? Trouxe meu lado criança à tona, ingênua, peguei e mandei tudo. Aí eu fiquei muito triste, muito abalada. Em vez de responder como criança, chorona, eu fui pro adulto. Sem brincadeira, eu levei 3 dias para escrever esse e-mail. Eu não consegui escrever numa sentada só. Eu lia, relia. Mas eu pontuei coisa por coisa do que ele falou. Todas eu pontuei. De maneira racional, com exemplos, com uma argumentação, adulto argumenta, né? Com argumentos lógicos, eu escrevi tudo. E por fim eu falei assim: em nenhum momento eu te pedi nada. Tu ofereceu. Então, só para deixar claro, eu não estou pedindo, tu vai me dar se tu quiser, e eu não quero a tua opinião. Tu não foi convidado para dar opinião. Tu vai dar presente se tu quiser, se não quiser, tudo bem. Tu vai ser convidado para festa legal, mas eu não quero a tua opinião. Isso aqui não está em discussão para pôr ou para não pôr. Isso aqui é decisão minha e da minha mãe. E deu. Depois que eu mandei esse e-mail, e aí eu fiquei super nervosa com esse e-mail. Agora ele mesmo, né, não vai mais falar comigo, vai brigar comigo, vai fazer uma confusão em família, não vai vir mais. Mas eu banquei, tá? Eu mandei, porque eu tava muito chateada, mandei o e-mail, pontuando tudo. O que ele respondeu depois disso? Ah, Ju, não, tranquilo, foi só uma observação. Toma aqui, R$ 1.000. Eu lembro que o total ia gastar 6, ele mandou 1.000, assim, era muito dinheiro pra mim na época. Ou seja, a gente tem medo de se posicionar como adulto, porque o adulto, querendo ou não, ele provoca o lado do outro para responsabilizar o outro. O adulto, quando tu responde, porque aí qual foi o movimento? Ele, como pai, me puxou pro lado criança. Aí eu fiquei triste e chorei. Mas, espertona que eu já estava, eu treinei a minha fala no adulto. Quando eu vim pro adulto e respondi, eu puxei o adulto dele. E essa é a grande sacada. Fazendo esse movimento de tu no adulto puxar o adulto do outro, e como que a gente puxa o adulto do outro? A gente pergunta, a gente não responde, a gente pergunta. A gente traz argumentos. A gente questiona a veracidade dos dados que o outro nos traz. A gente confronta. O adulto vai fazer isso de uma maneira que o outro vai ter que falar a verdade. Ele não vai conseguir mentir, porque se ele mente, ele vai se perder na conversa. Ele não vai conseguir argumentar muito tempo com mentira. Então, esse lado adulto, quando tu puxa o outro pelo lado adulto, tu acaba com todos os conflitos. O que pode acontecer? A pessoa simplesmente não querer responder no adulto. Aí ela vai continuar fazendo birra. E aí é o que eu comentei hoje, até na live de hoje, que às vezes o meu marido, ele não gosta de conversar, e eu tô falando com ele uma coisa séria, ele não quer, ele não admite, não concorda. E aí ele começa a alterar o tom de voz dele, a berrar comigo. Eu falei, baixa a bola. Porque ele grita pra eu, tipo, não ouvir mais. E aí eu falo assim, ó, agora a gente não vai mais conversar, porque eu tô na posição de adulto. Eu não vou conversar com alguém berrando. Então, a gente encerra a conversa. Ele fica feliz, né? Porque ele queria, ele encerra a conversa. Mas quando tu voltar, a gente vai conversar. E eu não deixo ele escapar da conversa. Então, às vezes, acontece a gente chamar o lado adulto do outro e o outro não querer vir. Mas aí tu precisa ser firme e argumentar. Então, também já teve outra situação com uma funcionária minha. Ela falou de um jeito que eu não gostei. E eu chamei ela para uma conversa. E ela falou assim, agora eu não quero. Isso é uma criança birrenta. E aí eu falei para ela, fulana, eu não estou te chamando como amiga, eu estou te chamando como psicóloga e dona da empresa. Eu preciso que tu venha agora aqui, faz parte do teu trabalho, porque nós temos que conversar, como adulto e como profissionais. E deu. Eu dei a ordem e é isso. Tá, Ju, mas se tu deu a ordem, tu não é pai? Não. Entre aspas, eu não sou pai porque eu tô falando como adulto, mas a minha posição era uma posição paterna pelo fato de eu estar com uma autoridade. Mas eu não era uma autoridade no sentido de autoritária, impositiva. Eu era uma autoridade de dar as regras. Naquele momento ela tinha que acatar as regras, ela podia ir embora, né? Mas naquele momento ela tinha que acatar as regras, ela trabalha ali. E aí deu tudo certo. Depois da conversa foi maravilhosa. Mas, de forma geral, a gente evita essas conversas adultas. Por quê? Porque elas desacomodam. Elas desacomodam e elas incomodam. Mas o incomodar e o desacomodar, ele é espetacular, porque ele nos coloca em movimento. São essas conversas que fazem a gente crescer. E aí, uma coisa bem... nada a ver com a história, mas Jesus fazia muito isso, né? Jesus Cristo, assim. Então, ele falava muito para as pessoas, ele falava a verdade, ele desacomodava as pessoas, ele questionava as pessoas. Ele não confrontava porque ele era muito amoroso e muito sereno, mas ele confrontava a verdade que as pessoas tinham. É mesmo? Será que é isso mesmo? Para e pense. Então, ele fazia a pessoa construir uma linha de raciocínio, quebrando as certezas que ela tinha. E, querendo ou não, é um pouco disso que a gente vai fazer.
Porque se a gente for para uma empresa e tentar impor dentro da empresa a nossa vontade, nós seremos líderes autoritárias. Isso não se sustenta por muito tempo, não nos dias de hoje. E essa é a sacada, a gente precisa se comunicar como adulto, certo? O que eu quero que vocês treinem, então, né? Porque a princípio é isso. Vocês vão pensar, e olha que legal que aconteceu. Eu atendo uma paciente minha, ela é minha cliente também de empresa, ela é empresária, e ela estava tendo um problema com uma funcionária. E ela estava falando da pessoa, né, na sessão, e eu falei, tu precisa falar com a pessoa não tá entendendo isso. Não, mas eu já falei, mas ela não tá entendendo, tu precisa falar de uma maneira que ela entenda. E aí eu trabalhei justamente sobre essas bolinhas no estado de egg, eu expliquei para ela como que ela poderia falar de uma forma diferente do que ela já tinha falado, para a pessoa entender. Não é dizer, poxa, tu não fez. Não, é mostrar, perguntar. Por exemplo, fulana, por que tu acha que a gente comprou tal coisa? A gente precisa fazer o outro pensar, né? O adulto pensa, e quando tu chama o outro para conversa no adulto, tu tem que fazer ele pensar. Enfim. Aí eu falei para ela, olha, pega um caderninho, escreve tudo que tá te incomodando, e aí transforma isso numa fala adulta. E tu vai chamar ela e tu vai conversar, tu vai ver que vai aliviar. Enfim. Na semana seguinte, tinha acontecido uma situação minha na empresa que uma funcionária não falou de uma forma legal comigo. Eu não gostei, fui embora bem chateada, bem chateada. E funcionária nova, assim, e eu fiquei pensando, cara, vou ter que conversar com ela, né? E aí eu pensei, que saco conversar, né? E se ela for embora? Ai, já foi tão difícil montar essa equipe, né? Foi a primeira vez dela, de repente daqui a pouco passa, foi só um mal entendido. E eu não tenho dúvida que foi só um mal entendido. Mas ainda assim eu precisava alinhar, eu precisava conversar. E eu nesse dilema, meu Deus, chama pra conversar, não chama pra conversar, e se ela não gostar e for embora, porque as pessoas às vezes não gostam e vão embora. E é um livramento, porque as pessoas que não têm maturidade de ouvir, elas precisam ir embora, senão elas vão te trazer problema, né? É falta de maturidade, isso. Eu lembrei eu lá no hospital, tive que aprender a ser mais madura, porque eu não tinha essa capacidade de ouvir. Enfim, aí fiquei naquele dilema, conversa. Aí chamei ela pra conversar. Fulano, tu vem aqui 13h30, eu ia atender às 4. Tu vem aqui 13h30? Ela não me respondeu. Aí ela chegou aqui, era 5 para as 4. Só que essas conversas, elas são mais longas, tá? Então eu já aviso, porque tu vai questionar, tu vai ter que perguntar, vai ter que quebrar certezas. Então é uma conversa aí de 1 hora, bota na ponta do lápis. Só que ela é uma conversa de 1 hora que vai instruir, te dar um respiro aí por muito tempo. A pessoa vai dar uma encaminhada na vida muito boa. Enfim, aí ela chegou às 5 para as 4 e falou, não, eu vou ter que atender. E eu ia atender essa empresária que ia conversar com a funcionária dela. Eu vou ter que atender agora, tu volta depois. Tu volta lá às 5 horas, beleza. Aí eu fui pro atendimento, fiz o atendimento, ela assim, Ju, deixa eu te falar, eu chamei a funcionária para conversar. E foi muito bom. A menina chorou porque ela entendeu as coisas, chorou porque ela me explicou o que estava incomodando ela, coisas dela, coisas da empresa. A gente alinhou um monte de coisa que eu não fazia ideia que estava acontecendo, e ela entendeu e melhorou. Ela falou assim, tu acredita? Eu não tenho dúvida que ela melhorou, porque eu não tinha dúvida que a menina não tinha entendido o que ela estava falando. Enfim, terminou a sessão e eu pensei, Juliana, por que tu não aplica o que tu fala? Tipo, que lindo, né? Foi lindo resolver o problema dela. Então, agora vai lá e vai conversar com a guria. Aí a menina chegou, eu sentei e conversei com a menina. E foi ótimo. Então, assim, por mais difícil que seja essa arrancada da gente ir conversar com o outro, e eu escrevi, eu sentei e escrevi. Hoje eu já nem faço mais, eu já não, né, já falo direto o que eu penso, mas nesse dia específico eu escrevi, porque eu não estava segura para falar, porque era uma pessoa que não tinha muita intimidade ainda, coisa e tal. E aí eu fui com o meu caderninho e li para ela as coisas que eu precisava falar. Então, assim, isso é um treino. Hoje eu não uso mais caderninho, com exceção, né, nessa situação, mas de forma geral eu não uso mais caderninho, eu consigo conversar de uma maneira legal, só não consigo quando eu tô, sei lá, estressada. E aí quando eu tô estressada, eu já digo, ó, tô estressada, não vou conseguir conversar, e aí eu nem entendo porque eu sei que eu não vou ter autocontrole suficiente para ficar na bolinha do adulto, tá? Isso é gestão emocional, nem sempre a gente vai estar bem, quando não tá bem, tá tudo certo, mas tu avisa o outro, ó, não vai rolar. Tá? Então a tarefinha de vocês pensem numa pessoa que vocês precisam conversar e colocar os pingos nos is. Antes de marcar uma conversa, vocês vão pegar um caderninho e vão escrever tudo o que está incomodando. Tudo. Traz tudo. Ah, me incomoda porque faz isso, me incomoda porque faz aquilo. Exemplos, tragam dados. E aí transformem isso numa fala adulta. Tentem tirar a emoção de cena. Ai, porque tu fez aquilo porque tu não gosta de mim. A gente não pode dizer o que o outro quer, o que o outro não quer, o que o outro pensa, o que o outro não pensa. A gente não sabe. A gente pode dizer como a gente se sente. Né? Então, por exemplo, olha, aquele dia que tu falou assim comigo, eu fiquei muito sentida porque pareceu para mim, e aí a pessoa me disse até nessa conversa, não, eu não fiz isso. Não, tu fez, tu falou isso. Eu falei com todas as letras do que ela tinha falado.
Ela assim, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Aí assim, então o que tu quis dizer? Aí ela me explicou, entende? E aí eu preciso acreditar no outro, se ele tá me dizendo que não foi o que ele quis dizer, tá tudo certo, porque às vezes as pessoas, né, elas não sabem expressar muito bem. Mas de qualquer forma, vocês vão pegar o caderninho, vocês vão escrever tudo que tá encasgado, e vocês vão transformar em esse adulto, e vocês vão chamar a pessoa, e vocês vão conversar com essa pessoa, de forma adulta. Sem alteração de voz. Ai, Ju, mas eu choro, não tem problema. Várias vezes, quando eu precisei fazer as conversas mais difíceis, normalmente com família, né? Aí eu fiz uma dessas com meus irmãos, porque também eram situações que eu ficava engasgada. Então eu chorava e um dos meus irmãos dizia, mas tu tá chorando. Eu assim, não dá bola pro choro. O choro é só a emoção transbordando da bola, porque eu tô te falando. Porque eu tô te falando é que é importante. E hoje eu também não choro mais, já é mais tranquilo, assim. Mas tudo foi treino, tá? Mas aí eu seguia o caderninho bem direitinho, chorando ou não chorando, não interessa. Porque não interessa, lê o caderninho, porque o caderninho tá o adulto, o caderninho tá o raciocínio, tá? Então façam isso, depois venham aqui e me contem, porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Vai resolver um problemaço aí. Fechou? O que não significa falar muito, que se fale bem. Então cuidem disso também. Normalmente quem fala muito não fala também, porque é prolixa, né? Mas enfim, já atendi mais de 150 empresas. A maior parte dos problemas das empresas não são os problemas em si, mas é o jeito que a gente lida com os problemas que a gente não consegue resolvê-los, tá? E aí tem muito a ver com o nosso estado emocional.